É de toda a honra e de todo louvor, toda adoração. Amém? O salmista diz: alegria, como disseram, vamos à casa do Senhor. E nós devemos ter alegria de poder estar aqui na casa do nosso Pai. Amém? Amém. Meu maior prazer é estar em tua presença. Eu estar aos teus pés, te adorar, Senhor. Amém? Meu maior prazer é estar em tua presença, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor. O teu poder e a tua ação. Eu ergo as minhas mãos em clamor. Derrama a tua glória. Derrama a tua Shekinah, Senhor. No meu ser, desse amor. Derrama a tua glória. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, cheio desse amor. Meu maior prazer é estar em tua presença, mostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, sinto teu mover aqui. Quero mais de ti, Senhor. O teu poder e a tua ação. Eu ergo as minhas mãos em clamor. Derrama a tua glória. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, no rio desse amor. Derrama a tua glória. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, nos rios desse amor. Derrama a tua glória. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, no rio desse amor. Glória a Deus. Ficar de pé, por favor, abrir nossas Bíblias no Salmo 129. Salmo 129. Tá vendo? Tá vendo? Saiu? Salmo 129. Eu vou convidar a minha irmã Verônica para vir aqui fazer essa leitura para nós, por favor.
Hoje ela é responsável por essa leitura e também responsável pela canjiquinha logo mais. Glória a Deus pela vida da irmã. Salmo 129. Vamos ler com a nossa irmã. Eu lerei os ínfares e aí Deus Pai. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores. Nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, Com a qual não enche a mão do ceifeiro, nem os braços que o atam os peixes. e também os que passam não dizem: a bênção do Senhor seja convosco. Nós nos abençoamos em nome do Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, obrigada, Senhor, por mais esse dia na Sua presença, Deus. Pedimos, Senhor, a Sua bênção, Pai, em nossas vidas. Te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos pela noite que tivemos, Deus, por esse dia maravilhoso com o qual o Senhor nos acordaste, para estarmos aqui, Senhor, na Sua presença. Abençoe cada um de nós, Senhor, cada família aqui representada, que tudo que seja feito aqui seja para a glória e honra do Senhor. Nós te adoramos, Senhor, na beleza de Sua santidade. Te damos graças, te damos honra, pedimos a Sua proteção, a Sua bênção, Senhor, e o Seu favor em nossas vidas. Obrigado por tudo, Senhor. Essa é a minha oração, te agradecendo, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar os irmãos. Vamos louvar com a nossa irmã Direne. Está preparada? Ela sempre traz o cântico, ainda mais hoje, né? Que além do aniversário da irmã Direne, que foi dia 21, hoje é aniversário da Isabel e ontem foi aniversário da irmã Regina, esposa do pastor Paulo. Ela é membro da igreja aqui. Se você tem o contato dela, dá tempo ainda de mandar os parabéns para a irmã Regina Lopes. Mas hoje também é aniversário da Regina, a esposa do Chiquinho, né? Que caminhou com a gente aí, subiu, mas ela tem suas dificuldades ali no pico. Quem tem o contato dela também aí, quiser mandar os parabéns para ela, manda aí. E isso sempre é importante para regar a comunhão entre nós. E a irmã Direne, a gente louva a Deus pela vida dela, pelo aniversário dela. Depois dia 21 foi até feriado, inclusive, né? Meu dia. Vamos louvar. Que Deus abençoe a nossa irmã por mais um ano de vida. Quase toda a vida, né, a serviço do reino de Deus. Bastante anos bem vividos na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia e bom dia para todos. Estou com porra da garganta sempre agitada um pouquinho. São dois cânticos pequenos, então eu vou cantar para louvar ao Senhor, a Deus. A alegria é viver feliz, sem importar qual a situação, se honrado ou se humilhado, em escassez ou fartura de pão. A alegria é poder pedir ao Deus bendito pelo meu irmão, é viver no mesmo sentimento de afeto
Senhor nunca vai acabar. Alegria, 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 alegria. Todo dia, Ele nos faz tanto querer como realizar. Amém, Senhor. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações onde eu passar. Eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será, quando eu obedecer a sua voz, quando eu obedecer, quando eu obedecer, quando eu obedecer a sua voz. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Meus irmãos, nós temos um momento de oração pelos nossos muitos enfermos. Entre eles, a gente tem a Sarinha, que está com a gente aqui, que está com as dores intestinais, um problema que eu ouvi quando soube que a Sara tem íngua no intestino, né? Eu nunca tinha ouvido isso. Certamente, eu lembro de íngua na virilha, né? Que dor que dá isso, né? Imagina, mas temos outras pessoas necessitando que a gente clame, não só a Sarinha, mas temos a nossa irmã Santa, Isaías, tanta gente doente, carente, que a gente clame para que Deus cure a enfermidade, visite com a tua mão de poder. Nós não podemos mandar em nosso Senhor, clamamos a Ele pela misericórdia dEle, pela graça dEle, e aí tocamos no coração de Deus, cremos nisso, e Ele manifesta com sua cura, isto é o que nós cremos. Então vamos orar ao Senhor, orar pela Sarinha que está entre nós com dores, e orar a Deus pedindo que sejam alcançados esses muitos irmãos enfermos. Vou pedir a gentileza da nossa irmã Miriam ficar de pé e orar pelos enfermos. Agora, tem alguns, como o caso da Marilene, até o pessoal perguntou, é que a conta do dia 21 chegou. Andou tanto lá, e aí a conta no dia 21 chegou e a Marilene está com aquelas dores até mais fortes do que deveria, mas andou muito lá dia 21 e a conta chegou. E acho que até dia 21 do ano que vem melhora para de novo lá. Mas temos aí a Marilene, eu vou lembrar dela, e você vai lembrar de mais alguém. Prefeito Zé Carlos, que não está entre nós aqui também, está com probleminha, tem que a gente orar por ele, orar pelos muitos irmãos que estão carentes entre nós nessa linha. Por favor, irmã Miriam, ela é a nossa porta-voz. Vamos lá. Querido Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esse dia que nos está contemplando. E esta hora deste dia, Senhor amado, está na tua casa para louvar e bendizer o teu santo nome. Aceite o nosso louvor, o seu foi entoado, que falou as nossas corações, Senhor, nos revela cada dia sua grandeza, seu amor, seu cuidado para conosco. Obrigado, Senhor amado, por cada vida presente, Senhor. E nesta hora, Senhor, vamos clamar a Ti pelos enfermos, Senhor. Sabemos, Senhor, que o teu filho amado, o Senhor médico do médico, o Senhor do Senhor, está contemplando cada enfermo nesta hora, Senhor. Visite, Senhor, abençoando os seus medicamentos, Senhor. A
nos leitos daqueles que estão no leito, Senhor amado, abençoando a cada dia, Senhor, porque nós sabemos que Tu tens todo o poder, mas a Tua vontade se cumpra na vida de cada um. Seja especial nesta manhã, Senhor, com a vida da Sarinha, Senhor, que se encontra, Senhor, com esse problema pequeno, Senhor. Tu vais se encontrar da Tua cordeirinha, Senhor, aliviando as dores, Senhor, abençoando. Em breve, Senhor, nós possamos estar te agradecendo, Senhor, pela cura dessa Tua pequena serva. Senhor, visite a Tua serva Marilene, Senhor amado. Visite Teu servo Isaías, Senhor amado. A Tua serva santa, Senhor amado. O meu irmão Davi ali, contempla ele, Senhor amado. Visite especial para a Tua serva Valentina Samanta, que nós clamássemos muito por ela e por sua família, Tua serva Almira, o seu esposo, o seu filho, o seu visite a cada um, Senhor amado. Visite os hospitais, Senhor, ocupando cada leito, Senhor, abençoando os médicos, os enfermeiros que vêm pelo cuidado, Senhor, os pacientes com muito amor e carinho. Ó Senhor, continua abençoando, continua falando aos nossos corações nesta manhã, Senhor, abençoando a cada professor, que nós possamos sair daqui mais alimentados do que entramos aqui, para a honra e glória do Teu nome. Eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que Deus atenda pela sua misericórdia e nosso clamor em favor do Deus. Vamos cantar o hino do nosso lar. Enquanto cantamos, vamos trazer aqui nosso altar, nossas ofertas. É 233. 233. A Deus que nos glória por seu grande.
da nossa meditação, eu quero chamar aqui à frente para a gente orar pelos aniversariantes. No dia de hoje, né? Hoje já está, pastor, eu não fui na igreja de manhã, eu estava aqui cozinhando com a nora, os filhos, mas aqui na igreja, né, veio no dia do aniversário, depois é claro, você vai todo mundo para lá. Todo mundo que eu falo, os 2 filhos, as 2 noras, os netos, né? Por favor, irmã, fica na frente de novo, minha irmã Direne, para a gente orar pela irmã. E a irmã Isabel também, por favor. A irmã Isabel está fazendo aniversário hoje, né? A Direne fez dia 21. A gente estava lá na Pé de Guaratiba, lá, comendo pastel. Né? Uma benção. Aliás, a gente dá os parabéns, pastor Oswaldo, por gentileza, que é diretor do abrigo, leve nossos parabéns à organização. A gente comentou sobre isso lá na frente, há tempos atrás. Claro, tinha mais ônibus, mas era um negócio complicado. Onde é que está o ônibus? Onde é que está? Então, o Joel, o Lourinho, estava lá organizando ali, e foi muito interessante porque, o seu ônibus só vem quando tiver todo mundo aqui. E aí funcionou direitinho, né? E aí gostava do ônibus, embarcava e embora. Não deu atropelo. Dá os parabéns lá à diretoria do amigo, pela organização da festa, estava realmente bonito. A gente atrasou um pouquinho que o ônibus quebrou, mas chegamos no final de cantar Glória ao Senhor. Hoje é aniversário. Esse é aniversário. 71. Nem parece. Não, parece que 70. Isso aí, eu vou pedir alguém que tem uma idade parecida para orar por vocês. Pastor Oswaldo, vem cá na frente orar. Fica na frente orar pelas nossas irmãs. Direito dia 21, eu sempre orei assim, Deus, Direne vai domingo na igreja lá, para a gente orar por ela. E Isabel hoje de manhã, né, que podia, todo mundo ia entender, o aniversário dela vai estar lá com os netos, né, com os filhos, mas Deus se agrada de quando a gente vem na presença dele agradecer pelo aniversário. Pastor Jorge. Nós te louvamos, teu Pai, pela imensidão da tua graça, pela imensidão do teu português e dos teus cuidados. Nós te louvamos por tu tem guardado a cada um de nós, de uma maneira especial, a tua serva Edilene e a tua serva Elza, que completaram nesses dias, de hoje, dias que se passaram, mais de um ano de vida. Posso continuar, ó Pai, a derramar sobre as suas vidas bênçãos sem medida, e que os seus cuidados sejam sempre permeados na sua vida, e que elas possam ver a cada momento, a cada instante, o teu grande amor para com cada uma delas. Através delas, ó Pai, visite os seus familiares e conceda a eles também a unção do teu Espírito. É o que nós te suplicamos, agradecidos por essas vidas, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. O ano mais de vida mandou-vos o Senhor e deu-vos céu guarida no seu divino amor. Sempre oração dai graças ao vosso eterno Pai. A Deus mil graças dai. Daqui a pouco é você. Mas diga glória a Deus, velho. Mas vai fazer 70 anos. Eu não, claro que vai. Para Deus considerar essa bênção, né, João? Vai fazer 70, não vai? Vai. Casimiro vai fazer o quê? 100? Muito bem, parabéns, meu Casimiro. Ele provavelmente vai no meu sepultamento, porque se ele vai me 110, eu vou ficar pelo caminho. Mas eu estarei na glória depois dos irmãos. Lucas 9, por favor. Lucas 9. Hoje tem uma coisa interessante, 18 horas. Como é que faz assim é R? Como é que faz o R, Roger? Como é que faz o R?
Porque hoje, é assim? A OR, né? É que hoje tem eleição lá nos juniores. O moço está em campanha. O moço está em campanha. Legal isso. Então, uma empolgação, animação. É muito rico isso, né? Olhem por isso, gente. Olhem pela essa caminhada dessa turma com a irmã Cleide lá, né? Roger. Bote no Roger. Não vai dar certo. Lucas 9. Lucas 9. Tempo de meditação. Já parei. 9 e 10 também. 10. De 10 a 17. Lerei os versos pares e a congregação os íntimos. Lucas 9, 10 a 17. Diz assim a palavra. Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito. E, levando-os consigo, retirou-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, aos saberes, seguiram, acolhendo-as, falavam-lhes a respeito do reino de Deus e socorriam os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar, e então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão, para que, indo às aldeias e campos circunvizinhos, se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-me vós mesmos de comer. Responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos discípulos: fazei-os sentar-se em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou, partiu e deu aos discípulos para que distribuíssem entre o povo, todos. Todos comeram e se fartaram, e os pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Que Deus abençoe e nos revele a palavra lida. Amém? Amém. Meus irmãos, alguém aqui tem dúvida de que essa manhã, domingo, nós estamos aqui e todos nós, que eu posso olhar aqui no auditório, são conhecedores do Evangelho, do poder do Evangelho, do poder de Jesus, que pode transformar a coisa. Acho que nenhum de nós tem dúvida disso, tanto é que você entregou sua vida ao Senhor e o servo está aqui pela manhã. Então, se você concorda comigo, diga amém. Todos nós. Então, leia esse texto para você ter uma informação do poder de Deus de multiplicar, de curar. Você já tem. Eu queria que nós olhássemos agora como discípulos, como servos do Senhor, olhar para esse texto e ver que ensinos tem para nós, para que a gente possa viver e entender e crescer no conhecimento, na graça que o Senhor nos dá. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui nesse texto é o que o Senhor Jesus fala no verso 11. Verso 11. Verso 11. O Senhor Jesus está reunido ali, e diz o texto no final que ele socorria, e ele atendia o quê? Atendia a necessidade de... Mas do que ele falava? Ele atendia os que tinham necessidade de cura, mas do que ele falava? Muito bem, está melhorando. Tá bom? Vai aumentar aqui, viu? Ele atendia quem tinha necessidade de cura. Mas do que ele falava? A respeito do reino. A respeito do reino de Deus. A igreja do Senhor pode dar
cesta básica, pode orar pelo enfermo. A igreja do Senhor pode fazer essa manifestação social pública, mas o objetivo de Jesus anunciar não era, ele não estava aí para anunciar a cura, para falar da cura. Ele quer que você e eu façamos o que ele fez. Você vai entrar na casa que está a pessoa doente, ore pela cura, pode fazer. Mas na hora de falar, anuncia o Evangelho, o reino dele. Isso que Jesus fazia. E é tão interessante que eram 5.000 pessoas, sem microfone, a acústica, aquilo outro. Meus irmãos, vocês observaram que quando você, no poder de Deus, na unção do Espírito Santo, as pessoas calam para ouvir o Evangelho. E 2 vezes, pelo menos, com clareza, eu lembro, quando eu tinha ali uns 19 anos, que eu estava numa aula cansativa sobre administração e tal, e aí a professora falava sobre administração do Egito, falando de José, de como administrou, e você aí cochilando, apontou para mim, como é que, aí foram uns 20 minutos ali, falando da história de José, como é que ele chegou lá, o silêncio, a professora ficou muda. O silêncio tomou conta para ouvir das coisas do Senhor. Foi interessante aquilo. Não esqueço essa cena, se na minha mente, muito difícil. A outra foi também na questão do hospital. Eu estava lá, era parte da administração, fazer a liberação da questão de óbito, né? Porque o médico cuida quando o cara está vivo. Quando falece, a administração quem cuida para liberar. Bom, e aí estava toda lá, tinha umas 20 pessoas da família e tal. E aí eu percebi que estava naquela discussão e tinha alguns que eram, pelo menos, parecia, e a gente identificava como cristão. Olha, a alma é algo que é eterno. Começou a tomar conta de um silêncio em volta daqueles 20. Estavam chorando, estavam tristes alguns, mas o que eu percebi não era nenhuma palavra de consolo, é que a palavra de Deus, ela atinge de uma forma que as pessoas ouvem e a gente não consegue explicar como. Essa fala de Jesus, do reino de Deus, alcançou aquela multidão. Por quê? Por favor, 1 Coríntios 4:20. 1 Coríntios 4:20. Olha esse texto para nós. O reino de Deus. Eu quero o reino de Deus para mim. Eu quero o reino de Deus. Porque às vezes a pessoa pensa que o reino de Deus é aquela cura que Jesus fez, que o reino de Deus é aquela multiplicação de pães. As pessoas até pensam que o reino de Deus pode ser questões materiais. Eu quero o reino de Deus. O texto bíblico diz, vamos lá, igreja, me ajuda, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. O poder, ele exerce de uma forma poderosa entre as pessoas. E quando Jesus diz, você sabe de como? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Olha como ele separa. E todas essas coisas, alimento, vestiário, tal, vos serão reino de Deus e bem materiais. Jesus estava falando ali para aquela multidão das coisas celestiais. Ainda tem mais um texto, que é Marcos 9:1. Marcos 9:1, a rapidez da família. Marcos 9:1, dizei-lhes ainda, em verdade vos afirmo que dos que se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que venham, tenham chegado o poder, o reino de Deus. Reino de Deus não é coisa material, gente. Jesus não estava ali para transmitir isso. É isso que nós precisamos contemplar aqui nesse texto, que é a informação de que ele tem poder para multiplicar, poder para curar. Nós sabemos. Então a multiplicação dos pães está reunido lá em Lucas 9. A gente olha esse texto e aí olhamos para o verso 13. Então Jesus está reunido
não para falar da cura. Jesus está reunido não para falar da prosperidade material. Ele nos falava do reino de Deus. No verso 13, ele vai trazer uma outra, fala para nós, muito interessante. Ele, porém, lhes disse: dai-lhe vós mesmo de comer. Repete comigo isso, por favor. Dai-lhes vós mesmo de comer. O que Jesus é para nós? Tem uma representação de alimento. Ele é o pão da vida. Nós sabemos disso. Mas quem é que leva o pão da vida às pessoas? O anjo que desceu do céu. Gabriel, leva o pão da vida para os meus povos que não é crente. O Gabriel, anjo do Senhor, leva o pão da vida. É assim? Quem é que leva o pão da vida ao seu amigo, ao seu conhecido, à sua família? Quem, gente? Meu Senhor. O pão da vida, quem leva, sou eu e você. Ele é. Mas quem leva o pão da vida até as pessoas é você. Quando Jesus falou isso, até diz o texto que falou isso, mas já sabia o que estava por fazer. Ele já sabia o que ia acontecer. Mas ele quer tocar no coração. Não de você que está esperando, sabe que vai multiplicar, está escrito, né? Aí você olha para a sua. Não precisa você saber que ele tem poder para fazer, porque você está aqui, já aceitou. Agora, qual é o ensino? Qual é o ensino da multiplicação dos pães? É que você é responsável por levar esse pão. É tão interessante que mesmo Jesus tendo multiplicado, ele não serviu ninguém. A não ser os discípulos. Mas não serviu os discípulos para eles comerem, né? Jesus distribuiu. E assim, a gente já vai aprendendo nesse texto aqui algumas coisas interessantes. 5.000 pessoas. Eu já... meu casamento, de muitos irmãos aqui, não tem a organização que tem no dia de hoje. As mesinhas, aluga sítio. O meu casamento foi na igreja Caramujo, né? Uma igreja pequena, lá em Niterói. E depois nós pegamos ônibus, carros. Marilene chegou num Chevette bonito, preto. E o Chevette é duas portas, nem para sair com aquele vestido. Então, assim, hoje, né? Hoje às vezes até se arruma no lugar que é o casamento, né? Mas até aconteceu isso com a minha prima. Ela é filha de pastor. Não, eu quero chegar de carro. E ela morava atrás da igreja, igual eu moro aqui. Aí o carro encostou ali, deu uma volta, não sei aonde, para poder encostar na porta da igreja. Mas é longe. Aí ele saiu dali, da igreja, e foi para casa. Na casa. Tem mesinha, cadeira, todo mundo botando papo em pé, naquela conversa. Hoje não, na verdade, era assim. E era um negócio complicado, que você tinha que passar pelas crianças assim, né? Eu lembro que eu era criança também, ficava querendo comer e não podia. Jesus dá uma orientação espetacular aqui. Divide em grupos de 50. Todos comeram e se fartaram, porque não houve desorganização. A coisa organizada funciona. É texto bíblico, gente, né? Texto bíblico. Mas o que a gente destaca aqui é que o Senhor quer que você leve. É que você quem tem que levar, dá-lhes vós mesmo que comer. Você tem o pão da vida. Senhor, não tem mais peixinho. Você pode até comprar sardinha, levar pão, pode levar. Mas o pão da vida é você quem vai levar, através de levar a Bíblia, levar a palavra. Vai lá, faz uma oração pelo enfermo, faça oração pelo enfermo, mas fale do reino de Deus, fale do pão da vida. É você quem tem que levar o pão da vida. E, para encerrar, está lá no verso 17 também. Verso 17. Coisas para nós. E todos comeram e se fartaram. E todos comeram e se fartaram. E de os
pedaços que sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Eu queria que você entendesse, meus irmãos, para nós que estamos aqui, somos servos do Senhor, que nós temos algo de grandioso. Quando a gente lê João 10:10, que o ladrão vem somente roubar, matar e destruir, mas o Senhor vem trazer vida e vida em abundância. E esta vida em abundância você tem. Você não pode deixar parar em você. Não pode encerrar em você. Os ensinos que a gente olha nessa multiplicação dos pães, chega até nessa história de que essa fartura de eternidade você tem. Diga amém. Queria ler com os irmãos Efésios 3:20. Efésios 3:20, por favor. Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pensamos, conforme seu poder que opera em nós. Repete essa palavra, por favor. Infinitamente mais. Sabe o que é isso? Meus irmãos, é a fartura que você não tem noção. Uma vez falando sobre essa questão de fartura, perguntei quanto é necessário, ou quantos quilos de arroz eu tenho disponível. Se eu entrar pelo corredor, pequeno corredor do Rede Carioca, eu vou encontrar uma quantidade. Mas se eu andar pelos atacadores da vida, atacadão, açaí, esses mercadão, vou encontrar uma quantidade maior. E se eu for no Ceasa? Se eu for lá no Ceasa de São Paulo, que é o maior do Brasil, aquele grandiosidade lá, a gente não tem noção do que está à sua disposição. Infinitamente mais. Onde Marilene faz tratamento, tem uma mangueira lá, bonita, frondosa. Lá eu perguntei para o doutor Clailson, rapaz, posso pegar as mangas dessa? Ele está estragando. Pega. Que manga. Não dá para vender, que se desse, que manga. Estragando no chão. Eu não sei se você conhece alguém ou conhece alguma mangueira que é consumido todo o fruto dela. Nem aonde é comercial. Porque traz, põe na caixa, leva para o Ceasa e acaba indo para aquele monte de lixo que estraga lá no Ceasa. Ninguém consegue consumir todo o fruto de qualquer planta, gente. Ninguém consegue. É um Deus da fartura. Infinitamente mais do que você possa imaginar. Este é o Deus que você tem nesse texto aqui. Sobraram 12 cestos de pedaços, a fartura. Faz assim, João, faz assim. É assim. E passa sardinha, passa pão, vai crente. Então, não aguento mais. Já comi bastante. É que a gente usa camisa, mas a gente não parecia porque eu usava aquele vestidão, então não aparecia, né? A gente ia aparecer, aquele botão, estufado. Isto é o Deus que tem na sua vida, você entende isso? Há uma fartura à sua disposição, infinitamente mais do que você possa pensar, querer dizer. É a presença de Deus. A história da multiplicação dos pães, então, passa pelo entendimento de que o Senhor pode curar? Pode. E ele atendia com a cura, mas falar, propagar, anunciar, era do reino, o reino de Deus, dele mesmo, que estava presente ali. A multiplicação dos pães ensina que somos nós, que temos que levar esse pão, não